Pontualmente presentes aqui no dia 26 de novembro de 2024, eu, Léo da Foco, recebo hoje um dos coordenadores dessa obra maravilhosa, não diria nem paradigmática, porque ela é referência hoje já no mercado, mesmo tão recentemente lançada, que é Responsabilidade Civil nas Relações de Trabalho, homenagem a Valdir Florindo. Os coordenadores são Gilberto Carlos Maestro Júnior, querido amigo, e Marcelo José Ladeira Malato, super competente, os dois, que trazem para a gente, então, uma seleção de artigos que tem aqui um gancho muito interessante enquanto o Gilberto não entra, e eu vou contar um pouco desse gancho para vocês. Olha só. Abre aspas, desculpem. Em tempos nos quais o tema ainda experimentava desenvolvimento, o dano moral nas relações de trabalho já havia sido mapeado pelo desembargador Valdir Florindo, que hoje é presidente do TRT em São Paulo, do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, quando ainda exercia a nobre profissão da advocacia. Sua obra Dano Moral e o Direito do Trabalho, editada pela LTR em 1996, é considerada como um dos marcos do estudo e do desenvolvimento do tema nos domínios do direito do trabalho brasileiro. E olha, meus amigos, não para por aí. Eu vou ler aqui a nota do primeira apresentação da obra. Deixa eu já, enquanto isso, chamar o Gilberto para falar com ele que estamos ao vivo. Cadê ele? Ok, tá entrando, pessoal. No prefácio, ele traz assim, ó, quem traz? Oh, meu Deus do céu. O doutor Davi Furtado Meirelles, que é doutor e mestre em Direito pela PUC de São Paulo, professor titular de Direito do Trabalho na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, desembargador do Trabalho no TRT da Segunda Região. Abre aspas. E não poderia ser diferente. A nova ordem constitucional brasileira, desde 1988, é fundamentada na dignidade da pessoa humana. Nos campos das relações trabalhistas, complementamos essa premissa maior com o valor social do trabalho, a livre iniciativa e o pleno emprego. E nessa seara, quanto mais se intensificam essas relações, mais necessário se torna a proteção ao trabalho decente, ao meio ambiente de trabalho saudável, visando a segurança individual e coletiva do trabalhador. E a responsabilização àqueles que causam danos por ação ou por omissão deve observar a integralidade da reparação, o efeito pedagógico da punição e também a capacidade econômica do ofensor. Esse foi um trecho do prefácio que ainda traz o seguinte: pois o céu de Valdir parece mesmo não ter limites. Hoje, 30 anos depois, lembra do livro que eu falei lá na apresentação, Dano Moral e o Direito ao Trabalho? Pois é, 30 anos depois, este imortal da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, nascido em Alvinlândia, mas cidadão honorário de inúmeras cidades, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, foi vice-presidente e somente plantado pelo livro Dano Moral e Direito colhe seus frutos. E os artigos, isso é muito importante, pessoal, e os artigos que compõem esse livro se inserem nesses frutos colhidos ao longo desses anos todos. Todos eles demonstram a evolução do tema, sobretudo na proteção das vítimas de danos sofridos e na responsabilidade de seus ofensores. Você que está ao vivo, você que está em reprise, você que ouve pelo Spotify, saiba que você pode, indo lá no site da Editora Foco, baixar as primeiras linhas dessa obra, um apanhado que fazemos para que você conheça os artigos que são tratados ao longo, deixa eu pegar aqui, dessas 579 páginas dedicadas a essa obra. Enquanto meu convidado não entra, o artigo é o seguinte, a divisão do livro segue a seguinte ordem, acompanhe comigo. Capítulo 1, homenageado, algumas palavras sobre Valdir Florindo. E aí o capítulo 2 começa assim, noções propedêuticas sobre responsabilidade civil. E aí, obviamente, vai entrar na responsabilidade civil no direito do trabalho. Capítulo 3, olha só, já temos aqui o convidado do dia. O capítulo 4, saúde e segurança do trabalhador e responsabilidade civil do trabalhador, do empregador, desculpe. Capítulo 5, responsabilidade civil. Bom dia, Gilberto! Grande Léo, como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Trabalho. Eu tô ótimo, e você? Melhor agora com um amigo. Sempre bom. Coisa boa. Tô acabando só de fazer uma breve apresentação dos capítulos, aí você já me conta como é que surgiu a ideia por trás dessa obra. O capítulo 6 traz um artigo chamado, dentro do contexto, Compliance e Responsabilidade Civil nas Relações de Trabalho. O 7º, Responsabilidade Civil e Processo do Trabalho. Capítulo 8º, Interfaces entre Direito Penal e a Responsabilidade Civil.
o capítulo 9, interfaces entre o direito previdenciário e responsabilidade civil nas relações de trabalho, e encerramos com o 10º capítulo, interfaces do direito desportivo com o direito do trabalho e responsabilidade civil. Essa, senhores e senhoras, é a obra coordenada por Gilberto Carlos Maístro Júnior, meu grande amigo, que agora se junta aqui a nós para fazer essa brevíssima apresentação. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Léo. Um prazer enorme estar com você e com todos da Editora Foco, com os amigos que nos seguem, que nos acompanham neste momento, para falar um pouquinho dessa obra que a gente preparou com um carinho muito grande, como sempre. Gilberto, eu estava aqui falando, né, que tudo surge a partir dessa releitura, de revisitarmos a obra do professor Valdir Florindo sob o título Dano Moral e o Direito do Trabalho, lançado há 30 anos. Sim. Né? O Valdir, o desembargador Valdir Florindo, ele foi um dos pioneiros, né, no estudo e na elaboração de uma obra que possa ser considerada como uma fonte doutrinária de peso, né, uma obra referência sobre o tema dano moral no direito do trabalho brasileiro. Isso há décadas, né? E desde então, o mais interessante é isso. Até hoje, quando nós encontramos textos escritos sobre dano moral, é muito comum verificarmos a citação à obra do professor Valdir, do desembargador Valdir. Por isso que nós, eu e o professor Marcelo Mauad, nós decidimos elaborar essa homenagem, né? Construir essa homenagem ao Valdir Florindo, pelo merecimento dele na construção, por assim dizer, de bases sólidas para o estudo de algo tão importante, que é a busca do respeito aos direitos da personalidade, o respeito àquilo que é existencial no que se refere aos trabalhadores. Né? Os trabalhadores, eles negociam, entre aspas, o seu tempo, a sua força de trabalho, mas não a sua dignidade. Verdade. E aí está. E aí nós aproveitamos, Léo, para expandir o estudo, não apenas para o dano moral, mas para todos os tipos de danos que podem surgir aos trabalhadores ou aos empregadores também. Os danos que podem surgir nas relações entre trabalhador, entre aquele que toma, que contrata o serviço de outra pessoa. A obra ficou interessante, 36 capítulos, com participação, com textos de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Sérgio Pinto Martins, de desembargadores, juízes de diversas regiões do Brasil, advogados, membros do Ministério Público do Trabalho, enfim, acadêmicos. Uma obra bem completa do ponto de vista também de fornecer múltiplas visões a partir de experiências profissionais específicas, não é? É o que nós tentamos fazer e, graças a Deus, com o apoio da Editora Foco, que encampou esse projeto, nós conseguimos trazer à lume essa homenagem ao grande Valdir Florindo, atual presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Gilberto, quando você traz a temática, né, a gente que aqui tem uma parceria muito profícua com o IBERC, a gente vê o quanto a responsabilidade civil tem sido o eixo dos principais debates acerca dessa proteção no caso do trabalhador. Né? E esses 36 artigos, eles, além de terem esse eixo, como você muito bem disse, eles buscam outras áreas do direito, fazendo dessa obra uma obra completa à luz da perspectiva do trabalho. Né? Como é que foi escolher essa temática? Você e o Marcelo, vocês se reuniram, olha, precisamos, tem a questão previdenciária. Então, como é que foi trabalhar isso perante os autores convidados? Então, a escolha da temática da responsabilidade civil ela foi até natural, né? Quando nós pensamos numa obra em homenagem a alguém que é uma das referências no estudo do tema, o desembargador Valdir Florindo. A partir de então, a escolha dos convidados, ela se deu pautada fortemente naquilo que os convidados gostam de pesquisar. Então, essa obra, além de tudo, ela é fruto de estudos feitos por quem queria estudar aquele tema, né? Não houve imposição de temática nenhuma. Nós buscamos convidar as pessoas certas para os temas certos, sempre pesquisando previamente sobre o que cada um desses autores já se debruçou, tem falado, tem defendido, né, em aulas, em conferências, em escritos. E por isso a obra ela ganha, me parece, mais ainda credibilidade, do ponto de vista que ela traz a expertise mesmo de cada um dos autores. Foi esse o critério.
uma obra que representasse um resultado bacana, no sentido dos próprios autores encontrarem nesse conteúdo a expressão do que eles gostariam de trazer, não é, sobre o tema maior responsabilidade civil, no recorte que cada um escolheu. Maravilha. E você bem trata disso na nota dos coordenadores, quando fala, abre aspas, para tanto, decidimos preservar a liberdade de cada autor, que pode utilizar a metodologia de sua preferência, tanto na pesquisa quanto na elaboração dos textos que integram essa obra. E aí, claro, vocês desenvolvem uma obra que tem, de fato, é um balé dentro da questão da responsabilidade civil e o direito do trabalho. Agora, Gilberto, considerando esse convite, nós temos aqui ministros, nós temos advogados, magistrados, operadores do direito, aquele que nos ouve, que está lá pensando em como melhorar a advocacia, pensando em como melhorar a prática dele judiciária no contexto do direito do trabalho, como é que ele se beneficia? Bom, eu vou comprar esse livro aqui, ele vai ser um livro de cabeceira ou não? Daqui extraio insights necessários para a prática atual do direito. Como é que é a apresentação dos temas, Gilberto? Olha, nós nos preocupamos muito, Léo, em ter uma obra que tivesse um primeiro capítulo introdutório, sim, ou seja, que permitisse uma visão profunda do que vem a ser a responsabilidade civil, de modo a ser convidativo ao estudo daqueles que não estão acostumados a se debruçar sobre temas acerca dessa matéria. Então, a obra já oferece essa introdução, escrita por um grande professor, um grande civilista, o professor doutor Alexandre Guerra, né, juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, grande jurista. Além disso, né, nós procuramos, a partir de então, construir um sumário com temáticas que possibilitem o aprofundamento sobre temas já conhecidos e a apresentação de novos temas. De modo tal que eu considero que hoje, né, esta obra que nós apresentamos ao público pela editora Foco é, sem dúvida alguma, eu diria, um roteiro, um guia muito interessante para aqueles que precisarem enfrentar qualquer questão pertinente à responsabilidade civil. Nós buscamos até, olha só, convidar um delegado de polícia, mestre em direito, doutor Juliano, né, para escrever temas que são afetos aos crimes, né, que podem advir das relações de trabalho, gerando responsabilidades com reflexos na responsabilidade civil. Então, até essa incursão no que se refere a um diálogo entre direito do trabalho, direito civil e direito penal, nós buscamos fazer com profissionais de diversos, realmente, segmentos do mundo jurídico, inclusive delegado de polícia. Então, esse texto, esse livro, ele em 36 capítulos, apresenta um recorte, sinceramente, de praticamente tudo o que alguém que precise de uma obra de fôlego sobre responsabilidade civil nas suas mais diversas variações, diversas possibilidades de manifestação nas relações de trabalho pode precisar. Eu vou cometer a audácia aqui, e com todo o respeito e autorização do amigo, não quero parecer arrogante, acho que isso pode soar um tanto quanto equivocado, mas vamos lá. Eu vou arriscar dizer que a obra é uma obra que merece ser considerada como um livro de cabeceira hoje para quem pretende estudar o tema, né? Por esta variedade que ele traz de posicionamentos, de entendimentos, a partir de matrizes diferentes. Nós temos juízes do trabalho, mas nós temos também juízes aqui que não são do trabalho, juízes estaduais, por exemplo, o professor Marcelo Benacchio também, além do professor Alexandre Guerra, fazendo um diálogo interessante que mostra a busca de estudar o tema não apenas de um modo nichado, mas de um modo aberto, amplo, dando várias possibilidades daquele que, na prática, vai atuar numa questão que envolve a reparação de danos de qualquer natureza, oriundos de relações de trabalho, ter na obra elementos interessantes para reflexão e para solução das suas dúvidas. Esse foi o propósito e acho que a gente conseguiu chegar a contento num bom resultado. Gilberto, eu arrisco dizer que você tem razão, viu? Agora, nós temos que manter a modéstia, não dá para falar, né, que a obra que eu coordenei é uma obra de cabeceira. Você me conhece, eu não sou desses. Mas eu vou arriscar dizer que
que, poxa, nesse momento dá para abrir um pouquinho mão da humildade e falar que o resultado foi muito bom, até porque é uma obra coletiva, é uma obra com mais de 40 mentes, né? Mais de 40 pessoas. São 36 capítulos, meu amigo, mas muitos deles com coautoria. Então eu tenho mais de 40 pensadores do direito aqui depositando os seus conhecimentos a bem de quem vier adquirir a obra e se dedicar à leitura dela. Cara, você falou numa questão muito interessante, né? São 40 mentes de diferentes escolas, com diferentes formações doutrinárias, pensando o tema da responsabilidade civil e seus anexos. Isso é de uma grandiosidade única. Te parabenizo pela coordenação. Agora, tirando o seu crachá de coordenador e colocando-o como autor convidado, eu queria que você falasse um pouco para a gente do seu artigo dentro do capítulo da responsabilidade civil e processo de trabalho, que leva o título A Revogação da Tutela Provisória e a Responsabilidade por Dano Processual no Processo de Trabalho. Não vale concluir, tem que deixar aquele gostinho de agora eu preciso comprar um livro. Deixa comigo, meu amigo. Eu procurei investigar, é um tema sobre o qual eu tenho me debruçado já há algum tempo, investigar quais são as consequências da iniciativa de alguém que postula uma liminar, para a gente tornar algo mais amplo aqui, né? O modo de expor sobre o que eu escrevi. Imagine que alguém postule a concessão de uma liminar, né? Especificamente uma tutela antecipada, ou seja, alguém que pretende que o juiz entregue de modo antecipado, no todo ou em parte, o resultado do que se espera ao final do processo, né? Então, perceba, essa pessoa ela tem alguma responsabilidade ao requerer a concessão dessa liminar? Ou ela pode simplesmente sair requerendo, se for concedida, ok, depois se for cancelada, tudo bem, né? Porque nós sabemos que uma liminar concedida, ao ser concretizada, ela gera prejuízos para a outra parte. Depois, se a outra parte, tendo condição de convencer o juiz de que não era o caso de ter sido concedida esta medida cautelar, antecipada, enfim, essa medida liminar, ela vai conseguir que essa medida seja cancelada. Mas e os danos que ela sofreu em razão disso? São indenizáveis? Não são indenizáveis? Como são indenizáveis? O Código de Processo Civil trata do tema? Como que trata? E aí, o mais importante, como que se faz o transporte de tudo isso para o processo do trabalho? Para aquelas questões nas quais um juiz do trabalho concede uma liminar, concede liminarmente algo que foi postulado por um trabalhador, por exemplo, sem nem ouvir a empresa, pense assim. E aí depois cancela, porque depois quando a empresa se defende, né, o juiz vê os argumentos e fala, a empresa tem razão, cancela essa tutela liminarmente concedida, né, antes mesmo de ter ouvido a empresa, então agora cancela depois de ouvida, a empresa amargou prejuízos com a execução da tutela e a pergunta que fica é, ela tem direito a algum tipo de ressarcimento ou reparação? Como funcionaria isso? A lei trata desse assunto? O Código de Processo trata do assunto. Agora a pergunta é, como que trata e como que se transporta isso para a realidade dos casos que tramitam na Justiça do Trabalho, versando sobre relações de trabalho conflituosas? Então esse é o mote, né? O que mostra onde nós chegamos com essa obra. Até nesse detalhezinho a gente foi, né? Buscando oferecer múltiplas possibilidades de estudo do que pode ou não ensejar o direito de alguém a receber uma indenização a ser paga por outrem numa relação de trabalho. Super complexo, mas super brilhante também a relação que você criou com essa questão. Ô, Gilberto, obviamente você traz uma conclusão que você não vai contar qual é, né? Sem dúvida. A gente entrega, né, qual é o resultado da nossa pesquisa, o que nós verificamos não só no plano da teoria, do pensamento, da reflexão, mas o que nós encontramos no que se refere à jurisprudência, como que os tribunais têm encarado essa questão. E isso acontece não só no meu artigo. Eu, como coordenador, eu tive o prazer de ler em primeira mão todos eles, né, antes de enviar a vocês, meu querido amigo. E mais uma vez registrando meu agradecimento pela confiança que foi depositada em nós pela editora Foco, né, uma editora que eu faço questão de dizer, né, meus livros, na maioria deles, são publicados pela editora Foco,
né? Porque é uma editora na qual eu confio, conheço bem a seriedade e a vontade de entregar soluções, não de entregar produtos aos consumidores, né? Então, eu até brinco, falo com os meus amigos, a Editora Foco não tem consumidores, ela tem amigos, amigos que adquirem suas obras e se beneficiam com isso. Então, eu queria agradecer mais uma vez aqui a confiança de vocês e dizer que todos os artigos têm isso. Tem a proposta do problema, o desenvolvimento da questão e, no final, ao final, uma conclusão entregando qual é a solução, né? Como que se resolve ou como se pode buscar a solução de questões sobre, repito, danos sofridos por alguém numa relação de trabalho e o melhor modo, o mais amplo dos modos, o mais adequado dos modos de reparar esses danos, sejam danos morais, materiais, de qualquer outra natureza. Gilberto, você por acaso lembra, eu estou aqui teclando, mas não consegui de cara, o seu cupom de desconto para as pessoas comprarem o livro com desconto? É Gilberto, né? E nós temos depois o percentual do desconto, que é você que manda, você que é o chefe dessas coisas. Gilberto 20. Pronto. Se o Léo falou, tá falado. Muito bem. Ó, lembrando só que não pode usar esse cupom durante a Black Friday, porque a gente vai estar oferecendo um desconto ainda maior para quem nos ouve ao vivo aí, ou até a sexta-feira, dia 29. Sexta-feira, 29? Acho que é. 29, com certeza. Vai ter um desconto de 30%, mas depois da Black Friday, Gilberto 20 está valendo para comprar o livro com 20% de desconto a qualquer momento lá no site da Foco. Lembrando também que na Amazon você consegue comprar o e-book, e se você é aluno das instituições mais reconhecidas do país, tem acesso a Pearson, onde pelas bibliotecas virtuais você também vê a obra digitalmente. Gilberto, só posso agradecer pelo seu carinho, agenda corrida, eu sei, mas é importante esse momento aqui, onde a gente dá publicidade, dá aso, dá divulgação para o livro no Brasil inteiro, para um tema como esse tão importante. E não só isso, né? A oportunidade de dar, mais uma vez, publicidade à merecida homenagem, né, ao desembargador Waldir Florindo. O desembargador Waldir Florindo é uma pessoa que merece toda a reverência. É um homem de uma seriedade ímpar, um desembargador de uma grandeza indiscutível, eleito, como foi dito recentemente, para ocupar o mais alto posto do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, aqui em São Paulo, presidente do tribunal, uma pessoa de inquietação latente, né? Quem conhece o desembargador Waldir sabe o quanto ele é inquieto no sentido de buscar sempre soluções para os problemas que surgem, preocupado com as relações de trabalho, preocupado com a nossa gente, preocupado com tudo que se refere ao equilíbrio no que tange às relações de trabalho, um homem de bem, né? E por isso merece, sem dúvida alguma, para além do fato de ter sido tão importante na construção, diria eu, doutrinária desse tema, dos temas afetos à responsabilidade civil, dentre eles o dano moral em especial, para além disso, a história dele como jurista e como pessoa tem que ser reverenciada e nós, graças a Deus e graças à Editora Foco, conseguimos reunir esse time e fechar essa obra que, além de tudo, tem uma capa lindíssima, hein, Léo? Fala a verdade. Tem sim. Capa bonita, viu? Olha, é isso aí. Beleza. Gilberto, obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, dedicação, que outras mais obras venham para Foco. Você é um querido amigo e, além de tudo, um grande autor coordenador. Então, estamos aqui de portas abertas para novos projetos, agradecendo sempre o reconhecimento que você traz para o nosso trabalho. Obrigado, meu amigo. A todos que nos acompanham, um grande abraço, um grande beijo e até a próxima. A todos que nos acompanham, a todos que nos acompanham, tá certíssimo. Fiquem todos com Deus e com saúde. Até o próximo. Valeu!